Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje iniciamos a nossa aula 03 do CEPOI, Cursinho Prático de Oratória Espírita. Temos o privilégio de termos aqui esse primeiro projeto nessa parte de oratória, onde eu tenho a responsabilidade de estar aqui junto com vocês, compartilhando e aprendendo sobre esse tema. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que exercitar essa oratória, não somente aqui dentro, ou até mesmo dentro de casa, mas lá fora. Nos momentos que a gente abre o nosso espírito, a nossa palavra, a nossa expressão, mesmo em momentos difíceis. Lembrar, somos espíritas, temos que dar exemplo, e isso é importante, porque nos cadencia e nos sintoniza daquilo que é positivo. Igual a música, né, meu irmão? A harmonia que está desde o início que nós abrimos os olhos em nossa existência física aqui, até o momento que a gente vai descansar. Agradecer demais sempre, olhar sempre do lado positivo. Por falar nisso, a gente vai falar sobre o tema corpo. A importância que numa expressão, numa oportunidade de estar falando aqui dentro, ou numa palestra representando qualquer assunto, que a gente possa lembrar da importância daquilo que vamos comentar. Desculpa, eu não ouvi. Demais. E a gente vai falar sobre isso. Aliás, em primeiro ponto, que foi até bom você notar, que nós vamos entrar em qualquer ambiente. A primeira coisa que o ser humano tem como observação, como análise, até como pré-julgamento, é a nossa aparência. Não é só porque somos bonitos ou feios, mas é a aparência do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente se apresenta, com um sorriso, a gentileza, a gente já começa a ser julgado. Tanto no lado aqui social, como também no lado profissional. Nós temos então o tema gestos, olhar e postura, a prática, dentre eles, o foco nos olhos. Muitos de nós aqui na frente esquecemos, porque estamos ali concentrados no tema, não queremos perder nada daquilo que estudamos para compartilhar, esquecemos de olhar. A gente vai falar um pouquinho dessa técnica. O tom de voz, até mesmo em alguns momentos o silêncio. Entre ficar falando né, que até mesmo eu falo, isso é normal, é natural. Quanto mais natural você está ali, você se solta. Mas numa palestra, praticando a cada dia, é melhor, em vez de falar o né, ter o silêncio. E aí você vai exercitando a cada dia. Isso é normal de cada um de nós, mas nós podemos aprimorar. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha muita vergonha de ir na frente. Mas a vida me colocou em situações que eu precisava aprender. E estou muito à vontade de estar aqui, porque eu gosto de fazer isso. Ou seja, falar em público, falar aqui na tribuna e trabalhar no Espiritismo, como em tudo, é o coração. É o coração que nos fala. Pode perceber que minhas mãos, apesar de eu estar aqui, e esse é o nosso ambiente, e até mesmo o Gilberto falou, Fleury, fique bem ali, para mostrar a realidade dos nossos 15 minutos aqui dentro de nossa tribuna. Então aqui é o momento que eu vou tentar me segurar. Eu gosto de ir para lá e para cá. Nós vamos ter também aula prática, nesses minutos aqui com todos, mas a missão de casa, praticar fala na frente do espelho. Esse é o exercício que nós teremos. E no final, qual que é a lição de casa? Qual que é o homework, teacher? Bom, é praticar sozinho no espelho. E o segundo, esse sim, você tem que fazer presença. Antes de domingo próximo, aliás, antes de domingo, dia 14 de julho, porque dia 15 é a nossa última aula, a quarta aula. Antes desse dia 14, por favor, coloque só uma observação. Como foi a nossa jornada até esse momento, finalizando a terceira aula? Eu vou explicar isso, porque ali você vai ter um feedback do nosso grupo de WhatsApp.
É tão gostoso, mesmo que não seja tão verdadeiro, mas é bom que as pessoas nos elogiem, não é? Pô, parabéns, top! Mas isso é bom para a gente, porque a gente percebe que está indo no caminho correto. E é de cada um querer aprimorar, como eu também, todos os dias. Aqui, essa imagem eu sempre gosto de trazer. Olha que interessante o movimento. Olha que interessante onde a sua interpretação, não importa onde você esteja, cada um interpreta de uma forma. Pode te levar a um lugar ruim, de pensamentos negativos, de perigo, de medo, para quem não sabe nadar mais ainda, ou então um certo pensar, será que isso aqui tem a ver onde eu vou fazer superar os meus obstáculos? Será que essas ondas, essa rocha, mesmo difíceis, são momentos no qual eu vou ter que ultrapassar? E aí vem a frase, aprender a falar é um caminho feito de coragem. Práticas e pequenas vitórias. Entre o olhar, e eu sempre tento me vigiar com relação a isso, a gente vai falar sobre a técnica de olhar W. Entre fazer mais ou menos o W aqui no auditório e fazer com que o nosso olhinho de 2 a 3 segundos possa enxergar os olhos que estamos assistindo. E aí, para quem está sentado e você falando, vai ter sentido, olha, ele está prestando atenção em mim. Às vezes no dia a dia, na concentração da leitura, ou até mesmo no nosso nervosismo, depende de onde nós estejamos, com o auditório cheio, a gente esquece disso. Mas é uma técnica infalível para mostrar segurança e autoridade do que você está falando. Entre olhar, lá no fundo, esquerda, direita. Mas o W também é uma técnica nova, onde você pega o pessoal do fundo e da frente. Aí vamos falar sobre isso. Se esse ponto fixo for motivador, isso é muito importante. Por exemplo, às vezes lá no fundo ou no meio do salão, tem uma pessoa que está olhando para você com uma atenção, não está mostrando cara de sono, não está caindo a cabeça, não está fazendo uma cara ou olhando para outro lugar. Se ela está olhando para você e às vezes ela está assim, nossa, que legal. Então ela vai ser a sua forma de recarregar a sua bateria. Porque por mais que você olhe para um lugar, que a pessoa está ali olhando para o nada, uma cara de que não está gostando ou está dormindo, para nós aqui no interior diz assim, nossa, eu não estou mandando bem. Eu não estou mandando bem. Calma, ninguém pode agradar a todo mundo, não é? Inclusive, não é falar bonito, mas é falar com o coração, falar do seu jeito. Cada um tem o seu estilo. O meu jeito de fazer dar o olho se não saber espanar, vai chegar o momento certo, fique tranquila. Né? É uma forma de você recarregar. Por outro lado, não pode ficar olhando só para aquele ponto. Porque mesmo, às vezes, por exemplo, eu olhando para uma mulher no auditório, direto só para ela, vai falar assim, esse olhar dele é um pouco suspeito, não é? Eu tenho que olhar para todos, de forma dócil, caridosa. Nós estamos aqui para isso, de fazer servir a palavra de Jesus. O corpo fala, instrumento da mensagem. Além de existir um livro chamado O Corpo Fala, que é bem pequenininho, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele mostra que não é só o sustentáculo dessa cabeçona aqui não. Ele nos coloca a importância de que o corpo fala demais. Mesmo que ele esteja aqui sem mostrar a cintura para baixo, mas esse ponto daqui, entre peito e cintura, é o ponto máximo. Daqui que nós podemos ter essa métrica de falar. Existem algumas formas entre que a gente aprende e que a cada momento nós vamos podendo renovar. Eu mesmo aprendi inicialmente num curso que essa técnica de fazer assim era uma forma de eu conseguir a tensão de todo o meu nervosismo ficar ali e as pessoas não perceberem. Mas era notório que as pessoas percebiam isso. Não é? Talvez, e a gente vai colocar isso, um dos bons pontos é assim, entre as mãos, até no início de uma pré-leção ou de uma palestra, as mãos que seja nesse nível daqui até aqui, meio que espalmadas para o alto,
e também para o público, mostra que nós estamos aqui, abertos, sinceros, e queremos mostrar isso. Não é fácil, talvez, o nervosismo de cada um de nós. Eu também sinto nervosismo quando vou na frente de um lugar que eu não conheço, de uma nova sala de aula como professor. Isso é natural e isso é positivo, porque você quer dar o seu máximo. Quando a pessoa não pensa assim, ela não dá sentido. É igual um músico que quer dar o seu melhor na sua atuação. Erros às vezes acontecem, inclusive por falar em música, de você errar uma nota. E aí a maioria não percebe, porque não conhece das notas musicais. Mas você faz a sequência, porque no contexto total você entrega a sua arte. E aqui nós somos artistas, de levar aquilo que a gente conhece para o nosso público. Ok? Tá. O instrumento da mensagem, o corpo fala. O que mais? Quando nós estamos iniciando a nossa preleção aqui, e esse é o nosso foco, entre chegar de lá até aqui, lembrar de olhar para o público. Às vezes dá nervosismo, mas faz um sorriso. Não precisa também ser falso, ou tão muito expressivo, mas o sorriso é importante. Cumprimentar as pessoas até chegar aqui. E aqui é importante as pessoas entenderem que o nosso corpo vai falar. Entre a nossa posição, às vezes um pouco inclinada, queixo para baixo, ou queixo muito para cima, são duas interpretações. Muito para cima pode mostrar arrogância. E você até perde um pouco do equilíbrio. Muito para baixo pode ser um pouco de timidez. Isso não é positivo. Tem que ser paralelo. Assim. Talvez até mesmo 5 graus, como diz no conteúdo que eu deixei lá no nosso sitezinho, que a gente criou para ser a nossa apostila. Porque você mostra que você está mais ali, chegando próximo do público. Não para trás. Pés assim, ou pés muito aberto, ou muito fechado, não. Até nas artes marciais a gente aprende que o certo é no nível dos ombros, onde que dá sentido de você estar bem firme, sem ter o lance de ficar indo para lá igual um relógio, ou outras observações. O policiamento é sempre, mas entender que o corpo fala demais. Não somente as nossas mãos, a nossa gesticulação, a voz que nos traduz o pensamento e até aquilo que é toda a nossa imagem da comunicação, o rosto. Sentimento da tristeza, que as nossas sobrancelhas ficam mais assim, não é? E que mostra o sofrimento de falar, de sofrimento de uma história que você está contando. Ou quando você expande tudo, as rugas ficam até mais esticadas, porque você está falando da alegria, do ponto máximo que a gente quer como missão. A cada um que senta aqui para ouvir vocês aqui, eles saiam melhor do que eles chegaram. Essa é a missão de um pastor, de um padre e de um espírita aqui. Essa é a missão que até mesmo às 21 horas ontem, no meu Evangelho no Lar, eu fiz uma pergunta para minha filha e ela acertou. Eu fiquei feliz. Quais são as 3 revelações? Primeira revelação, Moisés, com os 10 mandamentos. Segundo, Jesus, não é? Com aquele que substitui os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a terceira revelação, olha a responsabilidade que está nos nossos ombros. O Espiritismo, o Consolador. É tão bom ver as pessoas entrarem aqui e entenderem o porquê do passado, o porquê do agora e para onde nós vamos. Aí tem sentido, não é? A gente saber de pessoas que estão entre parentes no inferno ou no céu. Não existe. É tudo momentâneo. E aí a explicação se encaixa. Qualquer coisa você fala aí, hein? O corpo fala antes da voz. É a primeira impressão. Até eu chegar aqui. O corpo é a embalagem da mensagem. Você vai falar, mas da forma como você coloca isso, a forma como você diz com suas mãos, com seu rosto, e até em alguns momentos,
despertando para alguns da importância que nós temos de conectar e fazer a conexão. Técnicas usadas muito por professores, e dentro de uma palestra não precisa ser o suprassumo, mas entender, eu quero falar bem, então começa desde o primeiro momento. O primeiro nós falamos sobre o medo, o segundo não foi sobre introdução, meio e fim. Você tem que ter algo preparado. Eu acho tão legal quando eu assisto a preleção de colegas, que eu vejo que está com a folhinha ali, o evangelho aqui, mas quando começa a usar aqueles comentários, dá para perceber que aqueles comentários estão aqui, ó, porque foram escritos, foram fabricados por ele mesmo. E quando a gente consegue encaixar uma história que a gente viveu, sentiu na pele, aí nunca mais escapa. A gente mostra com naturalidade. Como, por exemplo, os jovens, numa apresentação, numa escola, quando eles contam uma história no qual eles vivenciaram, eles não precisam de papel. Eles falam de uma forma muito mais natural. Quando a gente encaixa algo assim, aí fica bonito. É a melhor coisa que você faz, entendeu? O evangelho que você escreveu, que você entendeu no papel, um resumo, sim, muito importante. Não podemos fugir daquilo que temos como meta, daquele trecho que é nos colocado. Mas a gente pode interpretar ela com palavras mais fáceis. Quando o corpo fala, você está aqui. Não é o jeito que você fala, ou bonito, mas é assim você entender. Se o seu público-alvo entendeu, aí você cumpriu a sua mensagem, a sua missão. Porque às vezes você vai encontrar no seu público que a gente percebe que são pessoas, às vezes, que são mais simples, que preferem ali no dia a dia ser uma coisa mais comum, e você tem o objetivo, a missão de traduzir isso. Entre falar aquelas palavras rebuscadas, bonitas, que a gente encontra às vezes no Evangelho, vamos traduzir ela, explicar de uma forma. Sim, é aquilo que a gente colocou no início, é praticando, é como se fosse pequenas vitórias. Tá, se a embalagem está fechada, a mensagem não chega. Aí, o corpo está fechado. Beleza, ele dá um pause aqui para a gente fatiar aí os vídeos. Bom, se a embalagem está fechada, a mensagem não chega. Quando a gente está no dia a dia e a gente não faz com que aquele amor, aquela vontade de compartilhar aquele assunto não seja de fato real, as pessoas percebem. Se você está cansado com um monte de problemas lá fora, mas você tem a missão de vir aqui, quantas vezes a gente tem até, de repente, o falecimento de alguém muito próximo da gente. A gente não está legal, mas a gente tem uma missão. A gente vem aqui e trabalha. Da mesma forma que às vezes no seu trabalho profissional. E esquece e entrega o seu máximo. Depois a gente chora em casa. Mas aqui tem que trazer o melhor para o público que está aqui. Porque muitos pisam aqui, às vezes por um acidente, e nada é por acaso, e às vezes porque a pessoa está para se matar. E sentando ali com uma palavra, com atendimento fraterno, e até ela sai com outra concepção, mudando toda a sua vida, aquela virada de chave. E Deus está vendo isso. Olha a importância da palavra. E muitas das vezes a gente até ouve a espiritualidade através de nós. Nós somos instrumentos e o nosso corpo vai fazer isso. Por isso que toda a expressão é importante. Ah, legal. Que agora mudou, Gilberto, eu fiquei meio foco aqui. Olhar que acolhe. Distribua o olhar esquerda, centro-direita. Fixe 2 a 3 segundos em pequenos grupos. Então, aquele lance que eu falei do W, que está lá no nosso material, mas também entre olhar para todos os cantos, olhar para cada um. Verificar se com a fala você está falando. Se tem até o público online nós temos que lembrar disso, interagir. Não é fácil lembrar de tudo, mas são técnicas que devagarzinho a gente vai aprendendo. Quando vocês nasceram e eu também, a gente sabia andar? Não. Foi meio nos trancos e barrancos, uns mais rápido do que outros, mas nós todos estamos andando. E mesmo que a gente não ande, de fato, de uma forma muito mais fácil, né, Gilberto?
a gente caminha e leva a nossa fala, e leva o vídeo, e leva o amor, e leva até mesmo os trabalhos sociais que o Gilberto faz e quantos outros fazem. Às vezes as dificuldades que nós temos na nossa vivência física é que nos traduz a ser melhor, sermos campeões naquilo que os outros não são. Olha quanto exemplo. Distribua o olhar esquerda, centro, direito. Vão lembrar disso? Eu sei que muitos de vocês fazem, mas às vezes nós esquecemos de olhar cada um deles. 2 a 3 segundos, não muito. Gestos que esclarecem. Mãos na linha da cintura ou peito, aquilo que eu comentei já e adiantei. Esse aqui é o ponto central. Aqui é o nosso alimento de divisão. Se a gente sobe muito os braços, né, pode mostrar de repente está furado embaixo da camiseta, ou então fica ali meio dispersivo. Às vezes acontece, mas devemos evitar. E quando é muito para baixo, fica também de uma forma, muitas das vezes, escondida. Então, o ideal é aqui. Mesmo sentado, e a gente vê muitas lives, nós temos depois aí do Haroldo Dutra às 20 horas, que eu sou um fã do cara também, e ele sempre às vezes está ali, sentado, ou numa entrevista, ou num podcast, mas as mãos deles estão ali, sendo utilizadas dentro do recurso que ele tem, de exprimir daquilo que é importante. Evite bolsos. É muito natural, às vezes na vergonha você coloca a mão no bolso, não é? Mas uma palestra é diferente. Braços cruzados, gestos acima da cabeça. Nós podemos dizer até mesmo algumas posições, como por exemplo ficar assim. A gente fica no dia a dia, mas numa palestra não é legal. Portanto, natural é assim. Estarmos aqui, treinando, você fica cada vez mais à vontade. Por isso que cada uma das aulas é um chamado às etapas. Primeiro trabalha o medo. Tem gente que tem muito mais pânico de estar aqui. E é natural, eu também tinha. Mas eu preciso aprender. Quem é que esse cara que fala bem? Ou aquela pessoa? Quantas palestras eu ouvi lá na Fiesp, a Federação Espírita de São Paulo? Quantas pessoas que eu vi que mandava bem? Eu falei, como que ele faz? Eu preciso aprender essas técnicas. E a gente vai desenvolvendo a cada dia. Eu quero aprimorar, eu tenho que aprimorar muito. Mas só de estar compartilhando aquilo que pouco sei, acaba sendo para mim um privilégio estar aqui com vocês. Porque eu sei que de vocês, quanto conteúdo, quanto tesouro tem que vocês tiveram nos seus olhinhos de ler livros e livros, de ouvir várias vídeos, não é? E áudios que deram a vocês aí conteúdo para até escrever um livro, e que às vezes nem vocês sabem. Quem sabe um dia nós vamos, né, João, escrever um livro que saia daqui de dentro do próprio CIELT. Porque são tantas salas de aula, Cris, são tantas pessoas aqui, né, com talento, que eu duvido que isso já não está mais ou menos endereçado para isso acabar acontecendo. E hoje é muito fácil, né, você fazer isso acontecer. Se você perceber, nas feiras externas, você vai ou colocando a mão no bolso, ou tá assim. Você nunca vê ninguém colocar a mão atrás, você nunca vê ninguém concordar. Sempre alguma coisa você vê, a pessoa está ali, ela não vai estar ali, mas ela pensa do jeito que percebe. Sim, natural, cada um no seu tempo, não é? Bom, o que mais? O equilíbrio na tribuna, pés alinhados com os ombros, movimento intencional, já até adiantei isso também, né? Procurei até fazer isso, talvez vir até como uma certa dica para todos nós. É lógico que a gente tem que trazer conteúdo para uma palestra, mas quanto mais a gente percebe e ouve e escuta o nosso público, é muito mais bacana a gente ter pouco conteúdo no slide, se for usar esse recurso audiovisual, e ter palavras maiores. Facilita, né? Dá menos sono, porque à noite com certeza vai dar sono para todo mundo. Eu, se estiver sentado aí também, até porque nós estamos tomando um passe coletivo, não é, Cris? Já de cara ali, aqui dentro do centro. Mas isso acaba sendo um recurso, porque é natural que o nosso cérebro, não importa, o melhor palestrante aqui, chega depois de alguns minutos, a gente começa já meio que perder a atenção. Por isso que a gente tem que estar desperto nisso.
entre aqueles olhares, não é só para dizer para o público, olha, ele está olhando para mim. Muitas das vezes, até como técnico de professor, você percebe o aluno dormindo, ele está meio ali cansado, aí você interage com ele, você brinca com ele e chama ele para a aula. Se você percebe que você está numa cadência de leitura aqui na tribuna, e percebe que de repente metade do salão está dormindo, ou não está muito interessado, eu tenho que mudar. Já é uma técnica de eu, de repente, será que não é melhor eu contar uma história? Mas para isso, eu tenho que ter os bastidores preparados. Uma história pequenininha que tem a ver. Talvez até um conto que você já sentiu, mas não conta de você. Tenta fugir do falar de você. Coloca outro nome no personagem. Porque as pessoas podem pensar, ih, vai falar dele, né? Vai falar dela. Não, a gente tem que ter essa humildade de mostrar o comum. Caminhe para enfatizar, pare para concluir. Aquilo que eu acho é difícil, mas é uma técnica fabulosa, a técnica do silêncio. Entre você parar, em alguns momentos, o público olha, pronto, esqueceu, não sabe o que vai falar. Ih, deu errado. Mas é uma forma até de chamar a atenção. Tem pessoas que falam mais baixo, e que às vezes, nossa, essa pessoa não aumenta a voz, por quê? São técnicas. Para aquele que está no fundo, de repente, o que será que ele está falando? E às vezes, dependendo do assunto, você tem que falar ou mais alto, com mais entonação, ou de uma forma mais branda. Para destacar aquilo que a gente fala entre a voz, sempre ser a mesma sequência. Tem que ter algumas diferenciações de a sua tonalidade e cadência. Bom, chegamos aqui, 19h36, do exercício prático. É um exercício rápido, é um exercício que eu acho importantíssimo, porque nós podemos, até por causa do nosso material aqui que está no online, vocês estão no Facebook e no Instagram, é isso? No Face? Nos dois. O nosso Gilberto aqui, que é o nosso menino online. Então vocês também vão ser visualizados. E todo mundo assinou lá que direitos de imagens, né? Ninguém vai processar o CIELD. Então tá bom. Como funciona esse nosso exercício prático? Divisão em duplas. Quantos tem aí? Vai fácil cobrar. 19, de repente encaixa mais um, vai dar 20. De repente, se alguém precisar ficar de fora, tudo bem. Mas como nós vamos formar isso? Organize-se em duplas de pé nos corredores do auditório. Aqui e aqui. Dupla. Vocês vão ficar da forma como está ali, ó, um olhando para o outro. E eu vou direcionar o próximo slide, que é, depois eu volto. Aluno A faz gestos lentos. Dentre aquilo que vocês ouviram hoje, dentre aquilo que vocês já aprenderam, né? Tipo algo assim. Tanto o rosto como as mãos. E o aluno B vai imitar como sendo um espelho. Tudo aquilo que você fizer. Ok? Eu vou dar por volta de 1 a 2 minutos para fazer isso. Vou dar um pouco de tempo apenas para a gente se organizar as duplas, tá? E vocês vão fazer isso. Depois tem a outra parte. Mas nessa forma de se expressar, o que eu vou fazer? Vai mostrar a língua? Não, ele está dentro do CIELD. Acolhimento. Qual que é o gesto que você lembra que possa ser um acolhimento? Talvez entre aqui, entre um coração, entre até, diz uma técnica, quando você tem as suas mãos colocadas de uma forma, até assim, dedos com dedos, ou até mesmo aquilo que eu comentei, entre as mãos para cima um pouco e mostrando para o público, se torna também um acolhimento. É uma forma de mostrar que você está recebendo e está ali vendo, não está se escondendo, não está autoritário, né, olhando para cima, está tendo o corpo está falando. Paz. O que pode um momento de paz entre amém, observação, né? Ai, criança dormindo. Paz, firmeza.
que forma alegria, não somente o rosto, mas de repente até mesmo o positivo ou o coração, e depois invertam. Vocês vão ser aí criativos conforme a isso, tá? Sem precisar tocar, só espelho, ok? Tudo bem? Vai ter que dar um corte. Aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui no Leon Denis o funcionamento de 2 grupos de apoio. Grupo Acolher, voltado ao apoio no luto e nas perdas, todas as terças-feiras às 18 horas na sala 02. Temos também o grupo Obreiros da Harmonia, dedicado aos desafios familiares, todas as quartas-feiras às 18 na sala 02. Convidamos todos para visitar e prestigiar os trabalhos expostos, produzidos com muita criatividade e dedicação, que é a exposição que nós temos aqui e também o curso de tricô e crochê. Agradecemos aí a presença online de todos e que esse material que nós estamos tendo aqui no nosso CEPOI vai depois ser todo colocado e editado no YouTube, para a gente ter aí o compartilhamento desses temas, da importância da oratória espírita para aqueles que querem aproveitar em aulas práticas, tá bom? Muito obrigado, agora vamos para a nossa aula prática. Bom, pessoal, então estamos voltando aqui, ó, agora está no online, está sendo gravado aqui, vocês já nos corredores. E estamos pegando algumas cenas. Primeiro é aquele lá, acolhimento, paz, firmeza, alegria, depois inverto. Vamos começar, vocês já fizeram seus ensaios, né? Então, quem que vai ser o aluno A? Levanta a mão. Tá. Aluno B? Ok. Então vamos começar com o aluno A fazendo o acolhimento, com seus gestos. Outro imita. Tá. Quer seguir para outro de paz? Eu gostei. Firmeza. Cuidado, ó, com quem você vai fazer a firmeza. Nossa. Boa. Alegria. E o rosto? Quero ver o rosto. João, cadê o sorriso, João? Olha o João. Boa, gostei, essa eu gostei. Agora invertam. Mas aí vocês têm agora o desafio de fazer diferente, senão vai cair o metal aqui. Acolhimento? Acolhimento. Boa. Se tivesse alguma coisa para comer, né, agora nessa hora, o acolhimento seria ótimo, né? Mas tem lá, viu? Paz. Boa. Está parecendo já monge aí já, hein? Firmeza. Olha a cara da Lúcia, firmeza. Alegria. Boa. Não acabou aí. Vocês terão agora, e inclusive desse jeito, tá? Só que assim, até para fazer mais sentido, é 1 minuto para falar uma frase espírita, o foco, olhar distribuído, mas mãos abertas. Lembra daquele lance, daqui, cintura, peito. O parceiro observa e dá um feedback positivo, depois invertam. Vamos começar com esse grupo aqui? Aqui, ó. Tá? Pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que ficou bem firme para vocês, que seja uma coisa pequena que fale sobre o Espiritismo. O amor e a caridade são os melhores caminhos para a nossa elevação espiritual, nosso aprendizado e a nossa melhora como seres. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bom, salva de palmas. Peraí, como é que é?
Fala alto, fala alto. Tudo passa e isso também passa. Reforma íntima sem martírio. Fora da caridade não há salvação. Muito bom, salva de palmas. Nós faz com todas as dúvidas que estão lá no online te ouvindo. Sem pressão nenhuma. Sem pressão. Diante de todos os caminhos que o homem pode seguir para buscar o encontro com o divino, que não importa qual seja a religião, não importa qual seja a doutrina que ele escolha, se aquilo tocar o coração dele, ali está o caminho a ser seguido. Muito bom, parabéns. Amar primeiro assim, para melhorar o outro. Não quero o que você tem para o outro, mas ele dispensa você. É um mandamento que Jesus nos deixou, mas a maior verdade é: fazei as coisas de todo o vosso coração e lá estará o seu tesouro. Salve de palmas. A felicidade não se encontra em portas trancadas. Amar a Deus sobre todas as coisas e a nossos irmãos como a ti mesmo. Salve de palmas. O Espiritismo pode ser um freio moral que leva ao crescimento. Boa. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for mais velho, ele não se desviará dele. Essa é a minha frase, não pode pular? Não pode. Isso não é frase, não. Ai, Senhor. Isso, corte as mãos. Só uma coisa. Tudo passa. Essa tempestade também vai passar. Ai, agora fiquei nervosa. Respira. Isso. Agora vai. Vamos procurar sempre plantar boas sementes, sabê-las regar, adubá-las para que possam crescer e florescer. Isso sim vai fazer com que as pessoas nos olhem e sintam o desejo de seguir a nossa caminhada com a intenção de saber o que fez com que cada um, que essa transformação que tivemos dentro de nós, mexam com elas e elas consigam também encontrar um caminho que faça o bem através dos frutos que vamos colher do nosso plantio. Muito bom. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O Espiritismo é a terceira revelação, é aquela que vai nos exigir mais trabalho, porém é aquela que vai trazer muito mais satisfação e que vai fazer com que nós possamos crescer espiritualmente. Muito bom. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Muito bom. Não é grande totó, não. Deus, inteligência suprema, Criador de todo o universo, acolhedor de nós. Coração, hein? Coração. Pronto.
Deu uma... Fala aqui, Luciano, pode ser. É Deus no céu e o Luciano na terra. Assim seja. Espiritismo não é só uma religião, mas ele é o caminho aonde a gente pode crescer como ser humano. Boa. Podem sentar. Parabéns. E já aproveito para destacar aqui, nós estamos quase finalizando, destacar aqui a importância de estejam sempre preparados para momentos assim inoportunos. Uma frase pronta, uma mensagem. Nós lemos tantos livros, algum recorte tem que estar ali meio que decorado. E a decoração tem que entrar pro coração, tem que ser repetidas vezes. Até uma hora que o nosso cérebro, na tal da memória de longo prazo, nunca mais se perde. Eu tenho alguns pontos que é até mesmo de outra matéria, não é do Espiritismo, mas que eu precisava ter isso, porque eu precisava fortalecer isso em sala de aula. E ficou aqui. É igual os advogados, né? Que são exemplos de decorar legislações, enfim, a Constituição, porque eles estão repetindo várias vezes. Para nós, podemos fazer a mesma coisa. Tem coisas que tem que estar mais ou menos pronta e acaba sendo. E mesmo que venha o medo, o silêncio, quando vem com inspiração, que é um desafio que a gente vai superando. Então, eu fiquei até emocionado aqui, porque eu sinto a cada um de vocês como parte da minha família. Né? Eu sinto da nossa família Cielde. E a cada dia que eu venho chegando aqui, ó, eu tenho a oportunidade de vir só um dia, uma noite. Mas, como tem gente que está frequentando essa casa. Fora o online, né, que está crescendo. Então, é muito bacana estar contribuindo com isso, porque dias piores virão. A gente precisa estar fortalecido com cada um desses pontos. Aqui vem agora uma observação assim. Isso é importante. Nesse fechamento. Como foi controlar o corpo conscientemente? 2 ou 3 alunos vão falar agora essa experiência que vocês tiveram aqui. Se foi bom, se não foi. Né? Quase caiu a câmera aqui. Tal. E aí eu preciso que seja um aqui na frente, um no meio e um lá atrás. Vai ser assim por oportunidade. Aqui na frente, nas 2 cadeiras, quem vai levantar a mão? Olha, a Cris até levantou. Só para ajudar. Ah, tá. Tem alguém que gostaria de falar? Pouco, não precisa falar muito. Só a minha percepção. Boa. Eu senti que a gente tem que se preocupar de nos condicionar naqueles movimentos, né, de demonstrar, tentar fazer a comunicação não só com a voz, mas com a postura, né, e a dicção. É isso. Boa. Aproveitando eu até destaco que essa percepção que a gente vai desenvolvendo, e uns têm um pouco mais, outros menos, mas cada um acaba contribuindo. Você conseguiu fazer com que nesse exercício, nem era proposta, você somou as 2. A fala com aquilo que eram os movimentos. E que tudo tem a ver. E para a gente, até para mim, eu não tinha pensado nisso. Você foi além, né? Até mesmo daquilo que a gente colocou. Isso só vem salientando, porque dá um destaque quando a gente coloca o corpo para falar junto. Não é? Às vezes nós estamos aqui falando de um assunto que não é legal, que é pesado. E tem tanta coisa para ler, a gente não teve tempo, às vezes, até de fazer a leitura. E como é que a gente vai fazer? Bom, se a gente tem pelo menos um pouco de um recorte daquilo e colocar algo que de repente faça sentido de uma história ou do movimento, desperta muito mais do que ficar só na leitura. Não importa se tenho 2 pessoas aqui na preleção das 20 horas.
porque isso aqui está lotado de espíritos que estão sendo direcionados para nos ouvirem. E a gente não enxerga isso. Mais um. Lá no fundo, peraí, você vai ser por último. Mais um aqui. No fundão. Os meninos do fundão. Ou as meninas? Eu falo. Boa. A nossa bibliotecária. Já pega bonito ali, hein? Eu tenho dificuldade de falar em público, né? A minha mente é muito boa, eu escrevo muito bem. Mas, que nem no exercício, eu tive dificuldade, a minha mente vai além, né? Mas não sai, e o meu corpo também não acompanha. Né? Então, acho que está sendo um bom curso por causa disso, que eu estou tentando ver se eu consigo me adaptar. Boa, aproveitando que você está aí, já isso porque está na sua pele, né? Na sua vivência. Destaca aqui para o nosso público que nós temos aqui a biblioteca, que nós podemos levar esses livros para casa como empréstimo, e tem assim um tesouro, né? Que está ali dentro, que você organiza muito bem. O que você poderia contar para a gente aqui? Bom, o CELD, né, o Centro Espírita Leon Denis, ele possui uma biblioteca com mais de 2.200 livros espíritas, né, selecionados pela nossa coordenadora, e você pode levar para casa durante um mês, a sua escolha, estudo também. Caso queira não terminar de ler, você pode devolver, né, devolver ou se renovar. E caso você queira um livro para estudo, a gente também possui livros para estudo anual, né? Desde o 1º ano até o 7º ano. Enfim, estamos aí para acolher todo mundo. Muito bom. Beleza, salva de palmas. Ainda o Luciano chega perto, né? Para dar mais pressão ainda. Boa. Agora a nossa representante das cores verde, né? Já veio certo aqui para os slides. Aline. A gente está famoso agora, né? Fleury, eu penso muito rápido, consigo me comunicar com uma certa facilidade. A questão é a experiência realmente com o corpo. Primeira parte com a Gabi foi tranquilo, mas na segunda, enquanto eu fui falar, eu esqueci, coloquei a mão no bolso. Aí depois que eu lembrei, eu falei, agora deixa assim. Mas eu acho que é hábito, é treino, né? Como você mesmo disse. Isso, verdade. Muito bom. Parabéns. Pode sentar, Cris, obrigado. Agora, o corpo é um instrumento, a alma é o músico. Pronto, o músico lá já pensou. E eu fiquei muito feliz quando eu vi no final de semana passado, foi sábado, que iniciou o nosso projeto de música. Aí eu vi nas redes sociais, nós tivemos as doações de violões, né? Top, os professores, inclusive seria até legal fazer um pequeno vídeo para a gente também colocar. A gente está tentando criar ali um canalzinho do YouTube, nós temos as redes sociais. E está aberto ao público ou só para quem é frequentador da casa, para esse projeto de música? Por enquanto, o de canto a gente vai abrir em breve, o de violão ainda não, porque a gente está no limite já de alunos. Nossa, já acabaram as inscrições, né? Poucos dias já, poucas vagas são preenchidas. Boa! Nem eu vou conseguir fazer essa inscrição, porque eu gosto de música. Mas eu fiquei muito feliz, né? A aula teve que ser até aqui no auditório, porque acho que na sala de aula não caberia. Não. Muito bom. Parabéns aos envolvidos. Vi até um flash aqui do teclado, né? Com um dos professores aqui. Muito bom, estou muito feliz. Respire, alinhe, sintonize. O corpo é o instrumento, a alma é o músico. Como eu disse, não é só para o espiritismo, é para a nossa vida, no dia a dia, aprimorando, recebendo esse feedback, por isso que temos 2 ouvidos, né, 2 orelhas, para ouvir. E ouvir as críticas e absorvê-las. Será que eu não tenho que melhorar? Será que eu não posso aprimorar isso? Qual é o nosso benchmark? Qual que é o nosso referencial?
Na minha época não tinha, na minha geração. Hoje tem o YouTube, por exemplo, que você consegue ver tudo ali. Para aquele que não mexia em nada, a gente vê muitas pessoas conseguindo trocar um chuveiro elétrico, trocar uma resistência, enfim. Por que não dá para a gente pegar técnicas de como falar aqui na frente? De como levar o nosso melhor, de forma simples, objetiva, assertiva. Aí, professor, já está falando coisa difícil. Assertiva é você chegar lá e dar certo. Ou seja, palavras difíceis que a gente encontra no livro, a gente pode traduzir de uma forma que possa corresponder. Às vezes, no fundo ou no meio, você percebe uma pessoa que está emocionada, que está ali correspondendo com essa conexão. E você acrescenta algo que lá para quem está trabalhando na sequência do passe, ou até mesmo na assistência fraternal, vai fazer toda uma ligação de amparo. E a cada um, né, o seu papel, Deus com certeza vai poder ajudar. Daqui, outras casas espíritas, outras casas religiosas, tantos que nem acreditam em Deus. E por um fato, por uma coisa, por uma palavra, acabam mudando a sua opinião. E até mesmo alguns que nem frequentavam aqui, quando entram uma primeira vez, não param mais. Ainda usa a câmera para chegar perto do rostinho das pessoas, como o Luciano, né? Não é não? Bom, só fazendo uma retrospectiva. Pés firmes, mantenha os pés firmes. Afastados na largura dos ombros, mãos abertas, como oferecendo um presente. Cuidado, não é tanto, não é? Mas fazer essa observação, que está começando dessa forma. Você está ali, franco, aberto. Contato visual, importantíssimo. E mesmo que a gente não tenha esse hábito, vamos criar. É técnica, é prática. Começa lá na sala, tem lá seus familiares, ou no churrasco que você tenha. Ó, vou pedir minha palavra, vou contar uma história. E começa ali, entendeu? Olhando. Começa de repente a pegar muito mais sentido. E a voz e presença. Se de repente você não gosta muito da sua voz, pode colocar um pouco mais, você pode modular ela. É questão de você exercitar. Tem momentos que você tem que falar do seu jeito, do seu jeitinho mesmo, da forma como você quer, mas às vezes você tem que impor uma certa voz, colocar um pouquinho mais de poder daquilo que você está falando, chamando um pouco mais de atenção, e depois você vai podendo, né, brincar com ela. É questão de prática. Da mesma forma o canto, que instrumento musical, música, eu sempre tenho falado nisso. Eu aprendi com o professor da Casa da Música aqui, que na época que era bem investido em cultura e música, não existia muita guerra no planeta. E quando isso foi se diluindo, acabando, sumindo, as guerras começaram a voltar. Olha o quanto que a espiritualidade gosta da boa música. Voz e presença, projete a voz, faça pausas estratégicas e pronuncie claramente. Evite esconder as mãos ou falar rápido demais. Intervalo para o nosso próximo e último, que vai ser dia 16, dia 15 de julho. O que nós precisamos como homework? Junho, nossa, muito além. Escreva um parágrafo de conclusão final. Envie no grupo de WhatsApp nosso. Nós temos um grupo lá do CEPOI, Comunicação Oratória Espírita, e receba um feedback fraterno dos colegas. Ó, ninguém vai criticar, tá? É para falar coisas boas. Um resumo, não precisa muita coisa, algo ali que simbolize o quanto está sendo legal os nossos encontros, o quanto você já está com algumas ideias que possam contribuir aqui até para casa, de a gente avançar. Olha, me surpreendi, não é? Com o jovem que está aqui, que é líder dos nossos jovens aqui do CELD. Quantas crianças, quantos meninos e meninas que nós temos aí em escolas que poderiam receber, olha, será que você gostaria de frequentar? Para mim fez um sentido, desde meus 5 anos, frequentar a Federação Espírita. Me fez entender melhor o que é Deus e Jesus. Eu lembro quando eu estudei numa escola católica, eu fiquei de recuperação na matéria religião. Mas não é porque eu não sabia,
É porque quando eu tinha meus 10 anos, que eu estava nesse colégio, eu sempre ficava levantando a mão para a freira e dizendo a minha opinião. E ela não gostava, porque a minha opinião era mais visão espírita. Não criticando o catolicismo, mas eu já tinha aquela percepção de fé raciocinada. De que, eu vou perguntar, eu entendo de um jeito, me prove que é dessa forma. Por isso que nós temos que ter esse despertar para os jovens, não é? E aqui seria muito importante. Bom, eu termino aqui. Parabéns, né, a todos por embarcar nessa jornada, que seu corpo, o espírito, seja sempre instrumento de luz e motivação. E lembrar, nós temos essa atividade que colocamos aqui, nós temos também o nosso sitezinho, que lá eu sempre vou alimentando as informações do que a gente vai percorrer na aula. No próximo momento, que é a aula 04 e última desse primeiro projeto, a gente vai ter uma última informação. Nós vamos ter, se tudo der certo com relação a conectar, a fazer um simulado com vocês, como se fosse uma gamificação. Uma gamificação é a gente fazer um pequeno jogo aqui, onde por grupo nós teremos uma participação de algumas perguntas. E dependendo, vai ter um ranking aqui que vai nos mostrar uma certa brincadeira que os jovens adoram, né? E que também nós podemos participar, um game sadio. E terá uma provinha que já está bolada, com perguntas simples, que é online, que se não der para fazer aqui, vocês vão poder fazer em casa. E com isso, vocês vão ver a nota, o feedback de vocês, com relação até mesmo à finalização do certificado que será enviado. Importante para quem não fez a inscrição, se precisar, Fleury, eu não fiz a inscrição do encontro 02, da aula 02. Me dá um toque no privado lá no grupo, me dá no privado a mensagem, eu coloco o nome e faço esse certificado lá, está de acordo com a presença que vocês assinaram, tá bom? O certificado da aula 01, 02, 03, 04 vai estar lá e ele que vai estar brindando o certificado final. Ok? Alguma pergunta? Fleury, você pediu lá para a gente dar uma olhada no outro. O nome dele é bem estranho, diferente, né? Então, para a gente ver o começo e o fim, né? Isso. É sempre muito sorridente, né? O pessoal vem, cumprimento, bom dia, boa tarde. Né? Sim. Dá essa energia mais alegre, né? Entre os vídeos, né, que a gente vê de Chico e tantos outros que sempre nos dão, né, essas percepções, que nos ajudam, eu até mesmo vou abrir uma dica aqui. Sempre quando eu tenho a pré-leção aqui, eu costumo procurar algum tema que esses que eu gosto de assistir, que são fáceis ali, são curtos, shorts, me dá insights, que a gente fala, me dá algumas palavrinhas e até histórias. E aí eu já marco na minha anotação e trago. Isso é bem bacana. E às vezes você assistindo, eu, por exemplo, hoje, eu gosto muito do Haroldo Dutra. Ele não era espírita, ele teve um caminho ali que ele se aperfeiçoou na área de ciência e de repente ele tem uma técnica de oratória que eu gosto. Em que caiba... Isso, bem gostoso. Exato. Uma pausa mais longa. Aquele que eu coloquei, que é o outro, inclusive numa pesquisa, por exemplo, na web, apareceram os dois, como sendo hoje os caras mais assistidos, em termos de curtos vídeos, né? E hoje a população, hoje o homem e a mulher tem que ser rápido, porque senão não acaba captando, né, aquela mensagem. E eles estão disparados, até mesmo em convites e em vários eventos espíritas. Alguns dizem que, poxa, esses caras serão os futuros representantes. Eles não dizem, não somos. A gente só está aqui, mas a gente tem muitos problemas, muitos erros. A gente está aqui porque deu certo. Agora, com cada uma desses vídeos, e que a gente deve também se policiar, é muito melhor assistir esses vídeos de tanta coisa besteira que a gente vê, e de tanta coisa aqui nos programas de TV, nas TVs abertas, que você vê só falar sobre morte, sobre violência, então a gente tem que fugir um pouco disso.
Acho que até aqui mesmo, né, Cris, a gente desperta tanto a importância de a gente se conectar com equilíbrio. Eu fiz por alguns momentos uma experiência de domingo. Por 25 minutos, em vez de estar na TV, ou em vez de estar lá na rede social, eu pegava 25 minutos para ou assistir ou ler algo que era importante dentro do Espiritismo. Nossa, em 25 minutos, o quanto que eu anotei, o quanto que eu ganhei de conhecimento, até para mim, estava fazendo errado. E deu sentido. Olha o quanto tempo que a gente perde às vezes, porque o mundo nos leva para isso. Parece que essa é a ideia. E até porque você às vezes está com alguém da família que gosta, e você faz. Não que você tem que ficar longe, você tem que participar. Tem alguns pontos até que você não goste. Mas para estar ao lado das pessoas que você gosta, você está ali, ouvindo, aceitando. Mas também sabendo fazer o equilíbrio de sua parte. Mais alguma pergunta? Fechou? Tá. Cris, alguma observação? João tá tranquilo? Alguma mensagem mais aí? Tá. Então, beleza. Vamos encerrar então com o Pai Nosso? A gente encerra? Ok. Então eu peço mais uma vez que vocês possam acompanhar com o pensamento. E eu vou tentar aqui com o corpo, né, e com a voz, falar do coração sobre aquela nossa oração do Pai Nosso. E que é tão importante que a gente saiba traduzir cada uma dessas palavras no nosso dia. De manhã, despertando isso. De repente, até mesmo antes de entrar no desafio no dia a dia, lembrando do Pai Nosso, de repente até Ave Maria, para fortalecer vocês, para protegerem, para dar mais sabedoria e também fazer com que sejam iluminados pelos Espíritos, iluminados pelo Espírito Santo, por tudo aquilo que a gente acredita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Desculpa, eu me emocionei aqui, que agora me conectei com a minha mãe. Vou começar de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, tenham uma semana maravilhosa, né? E que a gente possa se encontrar no último encontro nosso. Beijo no coração.